O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Sejam bem-vindos ao primeiro Esporte TVzão de 2016. Eu até comentava aqui fora do ar que tinha que ter uma pré-temporada, né? A gente volta um pouquinho destrenado, meio fora de forma, mas a gente vai junto para fazer esse primeiro programa desse ano que promete e muito para o esporte de Nova Friburgo, para o esporte brasileiro de uma forma geral. Afinal de contas, a gente vai ter uma Olimpíada acontecendo no nosso estado, na cidade do Rio de Janeiro, e poderemos ter uma friburguense participando dos Jogos Olímpicos, a nossa Jennifer Alves na natação. Falta um segundo apenas para ela atingir o índice olímpico que ela vai tentar em abril, agora por um novo clube, pelo Pinheiros e não mais pelo Flamengo. E claro, Edson Barbosa, Marlon Moraes são sempre esperanças para Nova Friburgo nas artes marciais. Muitas outras modalidades também acontecendo, projetos sociais, esporte amador, e a gente vai estar aqui no Esporte TVzão, lógico, mais uma vez, por mais um ano, destacando tudo isso. Mas a temporada sempre começa com o nosso friburguense, e feliz da cidade que tem um clube na primeira divisão do Campeonato Carioca, como é o nosso caso, o caso de Nova Friburgo. O Tricolor da Serra, que já está em ritmo de competição, faz a preparação há pouco mais de um mês, está aí às vésperas da estreia no Campeonato Carioca e vai ser o tema central do Esporte TVzão de hoje, que vai destacar exatamente o estadual, o Frisão, que vai tentar fazer novamente um bom papel na primeira divisão e quem sabe até conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Bem-vindos a 2016 ao Esporte TVzão. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Você conhece o Colégio Anchieta. Ele pulsa no coração de Nova Friburgo. É um lugar muito especial, com mais de 100 anos de tradição. Aqui se forma para a vida inteira. Aqui se plantam histórias, se cultivam amigos, se criam laços. Aqui formamos crianças e jovens em um ambiente alegre e sadio. Anchieta, amigos para toda a vida. Esporte TVzão começando, e para falar sobre o friburguense, ninguém melhor do que o gerente de futebol do clube, José Siqueira, nosso Siqueirinha. Bem-vindo mais uma vez ao primeiro Esporte TVzão de 2016. Grande prazer, viu, Siqueira? Prazer todo meu, feliz demais de estar aqui contigo. E como você falou, né, um 2016 que a gente espera ser bem diferente do nosso 2015 dentro do futebol. Siqueira, então eu vou começar com essa pergunta exatamente. 2015 do friburguense, podia ter ido um pouquinho mais longe, deixou a desejar ou foi dentro do planejado? Não, totalmente fora. Né, a gente errou bastante, principalmente na Copa Rio. Né, jamais imaginava a gente sair numa primeira fase, quebrou muito o planejamento. E uma luta, né, aquela coisa daquele campeonato, como vai ser um campeonato diferente esse ano no Carioca, aquela coisa de seletiva, de ficar fora de seletiva, mexeu muito com o emocional. E uma coisa que a gente tem trabalhado melhor esse ano. E o que salvou foi realmente aquele grande jogo, um jogo que vai ficar para a história do Vasco. E aí a gente conseguiu ali respirar, sair da seletiva. Não, a segunda divisão a gente não corria risco, mas a seletiva poderia te levar à segunda divisão. Então a gente tinha que ficar fora ali, tinha que estar entre os 10 e foi conseguir isso no penúltimo jogo. Então, fora do esperado, já que o projeto como esse ano era a Série D e a coisa não aconteceu. Agora, Siqueira, a notícia boa, um destaque positivo de 2015 foi a base do friburguense. O infantil fez uma grande campanha no Campeonato Carioca, poderia ter sido finalista, né,
na Taça Guanabara. Depois tivemos o vice-campeonato no torneio APG, perdendo a decisão para o Botafogo num jogo absolutamente atípico no Engenhão. Enfim, friburguense trabalhando bem nas categorias inferiores, né? Não, sem dúvida. Isso aí a gente tem que ressaltar. A gente fala muito, né? Eu mesmo aqui resumi o nosso ano praticamente como profissional e você foi muito feliz. Né? A gente teve praticamente em 3 decisões e o nosso Sub-17 foi o diferencial, né? O primeiro turno Sub-17, pela primeira vez nós fizemos 4 jogos com um grande e vencemos 3. Isso só num turno. Então mostra que a gente está evoluindo. O trabalho que a gente tem hoje, que é aquela coisa da escolinha, que o Sávio faz muito bem, né? Que pega ali desde o Sub-5, hoje a gente já está com Sub-5, Sub-6 e vai até o Sub-13 e a partir daí já começa a direcionar para campeonatos. Então essa parte que o Sávio hoje faz, de estar sempre selecionando, sempre garimpando, dentro da própria escolinha, criando oportunidades para testes de garotos nessa idade com a própria escolinha, tem dado bons frutos para a gente ter uma base boa de infantil e juvenil. Antes da gente continuar o papo, Siqueira, nesse sentido, marcação de teste no friburguense, que é algo que muita gente para na rua para perguntar como é que funciona. Da categoria Sub-17 para baixo, só depois do Carnaval, né? E a gente tem aí praticamente montado um Sub-20 pela campanha que a gente fez. Alguns jogadores subiram, mas a gente montou uma grande base com esse juvenil que eu te falei, que são os que estouralidade de 9 e 8, e mais os juniores que permaneceram. Então a gente já tem mais ou menos um time formado. Mas assim, seria essa semana, e aí devido às chuvas, a gente já adiou para a semana que vem, provavelmente na quarta e na quinta, para o Sub-20. Né? Agora com categoria Sub-17, Sub-15, ou seja, as categorias inferiores ao Sub-20, tudo após o Carnaval. Agora, Siqueira, falando em Sub-20, que vai disputar também um campeonato carioca, na primeira fase, digamos assim, durante a Taça Guanabara, fazendo a preliminar do profissional, e depois segue a competição propriamente dita, que é muito mais longa do que a dos profissionais. Esse time Sub-20, logicamente, vai ter alguns desfalques importantes, porque muitos deles já estão no profissional. Isso, é o caso do Pierre, que já estava dentro da Copa Rio, jogou também no Sub-20, o Lohan, né, o Lucas, ou seja, nós temos o próprio Jefferson, o Leon goleiro, o Maicon. Nós temos uns 10 jogadores que subiram, né? Treinando mas só que ali também o João Vitor e o João Rafael. Vitor, lógico, o João Vitor, o Rafael já estão junto ao profissional. Era um juvenil, né? Na verdade, o último ano de juvenil. Subiram direto e estão dentro do plantel do profissional, treinando, lógico. Não sendo aproveitado em cima, joga no Sub-20, mas já treinando junto ao plantel do profissional. Ou seja, com a oportunidade de qualquer hora aparecer no time de cima. Essa é a política do friburguense nos últimos anos, né, Siqueira? E tem dado bons resultados. Os jogadores são revelados, né, com frequência. Vários exemplos por aí. O último deles, o Lucas, que está defendendo o futuro. Alguma novidade sobre o Lucas? Não, o Lucas retornou, né? Ele ficou um ano no Corinthians e já está junto do plantel do profissional também treinando. Né? Então, o Lucas, o caso do Luiz Felipe que foi para o Grêmio. Então, tem dado certo, principalmente nos últimos 2 anos. Os 2 jogadores que a gente lançou direto do juvenil aproveitaram bem a oportunidade e pintou tanto para que foi o Luiz Felipe o Grêmio, quanto pintou o Corinthians para o Lucas. Né? A gente tem o João Pedro, que também foi para o Fluminense, está voltando, começou a treinar essa semana. Então, a gente tem uma galera aí da base que vai, além de poder reforçar o profissional, vai ajudar muito no Sub-20. Agora, Siqueira, hoje em dia, até no futebol mundial, eu diria, pelo sucesso do Barcelona, de outros clubes que fazem esse tipo de trabalho, existe uma filosofia de tentar implantar o mesmo esquema de jogo para todas as categorias. Existe isso no friburguense? Existe. Isso aí e a gente tem que copiar o que dá certo. E isso eu lembro muito do que o Tele fazia no São Paulo. Né? O Tele começou com isso no São Paulo e a gente ali conversava. É lógico que é mais complicado, às vezes, num clube pequeno, porque assim, do jeito que o jogador sonha, também tem o treinador, aquela comissão técnica que sonha em voos mais altos, né, de atingir uma outra categoria. E, às vezes, né, o perfil que você cria nem sempre é o que está dentro da cabeça do treinador. E, às vezes, se não tiver o cuidado, ele trabalha muito mais para ele do que para o clube. Sim. E com essa comissão, e a gente também mantém aí um grupo há muito tempo, pessoal que já entende bastante e assim, o perfil
de trabalho do Gerson é o perfil do Eduardo, do Merica, do Mendonça, ou seja, do Sávio. E o Sávio, principalmente, ali que trabalha até o sub-13, né? Como eu te falei, desde sub-6, ele vem aos poucos implantando isso também. É lógico que é uma categoria que é muito mais para a escolinha, para se divertir, mas quando bate no sub-13 já tem essas características. Bom, e uma novidade na preparação do friburguense para o Carioca de 2016 é o Centro de Treinamento na Aldeia da Criança, em parceria com a Kinderdorf Rio. Esse é o assunto do próximo bloco aqui no Esporte TV Zoom. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Mais que uma empresa de viagens, a Caminhos Dourados é a solução para qualquer destino, negócios, eventos e lazer. Caminhos Dourados, fretamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. Ventura Broker, qualidade dos produtos Nestlé bem perto de você. Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição. Ventura Broker, em Nova Friburgo, atendendo a 26 municípios com logística especializada. Frota e equipe treinada com qualidade nas entregas. Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda. Há 47 anos na região. Ventura Broker, paixão por distribuição. Esporte TV Zoom de volta. O assunto principal do programa de hoje é o friburguense, já na reta final de preparação para o Campeonato Carioca de 2016. Começa no dia 30 contra o Macaé, 5 da tarde, no estádio Eduardo Guinle. Ainda no programa de hoje você vai saber o preço dos ingressos, tudo que vai acontecer, tudo direitinho para você poder comparecer e apoiar o Tricolor da Serra nesse início de campeonato estadual. Agora, se quer uma novidade importante na preparação e que também vai ser fundamental para a sequência dos próximos anos do friburguense, é o Centro de Treinamento na Aldeia da Criança, lá em Salinas, um lugar muito bonito, diga-se de passagem, com uma natureza espetacular, e que o friburguense começa a colher os frutos dessa parceria que foi firmada lá em 2009 com a Kinderdorf, não é isso? No primeiro momento, né, nasceu a ideia, e eu lembro direitinho, ainda era o Raul como presidente, e quando ele me comunicou, ele falou: olha, Esqueira, tem um local que tinha um projeto social e que esse projeto ele não vai acontecer mais. E aí o Onei, na época, vendo o local, falou: isso aqui daria uma boa parceria com o friburguense, porque tem a socialização, o trabalho que vocês buscam, né, fazer, que já faz há muito tempo, e tem um espaço a ser utilizado para o friburguense. Nesse primeiro momento, a coisa parecia que realmente ia andar, houve até uma certa inauguração, mas sem os campos, né, e sem um contrato propriamente firmado. E aí passou um tempo, a gente começou, né, que a contrapartida era a gente fazer um trabalho social, e a gente começou a fazer esse trabalho social numa quadra que tem também um ginásio. E aí, no primeiro momento, com a perspectiva de ter os campos, aquela coisa de 100 e poucas crianças e tal, e foi passando o tempo, a coisa não aconteceu nem pelo lado friburguense, nem pelo lado dos alemães, na construção dos campos. E o trabalho social ele foi diminuindo, e o que a gente via era de verdade, a gente com profissionais lá, terça e quinta, né, para botar as crianças brincarem num espaço muito curto. Não dava para você fazer menina, menino dentro do futsal. E aí teve uma parada. Quando você falou em 2009, teve uma paralisação, e eu expliquei para a aldeia que eu estava, de verdade, não fazendo um trabalho social, e que eu pensava era que teria os campos, e não teve. E aí, depois de quase um ano e pouco, eles voltaram a me procurar, já com uma outra diretoria da Kinderdorf. Mudou também a diretoria da Kinderdorf. E eu falei o porquê, né? Que não existia como a gente fazer um trabalho social dentro daquela área com tão pouco espaço. Que a ideia era fazer os campos, e eles deixaram bem claro: a gente quer que tenha os campos. Só que eles não construiriam esses campos. O friburguense que teria que arcar com esses custos, né? De verdade, o friburguense arcaria com os custos do campo,
e você, lógico, teria o espaço de 2 casas, você teria o espaço do ginásio para usar e toda aquela estrutura de terreno para fazer, o que dá lá para a gente fazer com certeza aí uns 3 campos assim, de tamanho oficial e várias áreas para treinamento técnico, treinamento de goleiro. E aí veio a ideia, a gente começou a desenvolver e a gente vê que aquela área, né, desde o momento que o Oney indicou, que o Raul me levou lá, eu vi que era uma área realmente que a gente não podia perder a oportunidade. Verdade. E aí começou a parceria, a gente começou de novo com esse trabalho social, mas já construindo os campos. E ficou pronto 1º de novembro. Levou um tempo até por uma questão burocrática, porque tudo tem que ser muito informado na Alemanha. Depois que eles vieram aqui, não. Agora está tudo certo, tudo liberado, a gente pode construir já os outros campos, já com uma garantia de um projeto social, mas também um projeto para o friburguense para usar para a base, para o profissional mais longo, ou seja, vai valer a pena dentro daquilo que a gente considera para o futebol, vai valer a pena como investimento e vai valer a pena para a social e para toda aquela região ali como trabalho social. Então, para a gente resumir aqui, a gente entra com esse trabalho social, a gente entra fazendo os campos e tem toda a estrutura que já pronta que tinha lá e a estrutura de terreno para a gente fazer. É um contrato que, a princípio, ele vai ali até 2022, 2022, podendo ser renovado, e a gente acredita muito. Vai ser, acho que, bom para todo mundo, bom para a aldeia, né? Então, ele surgiu assim, de verdade, hoje até tive com o Oney, estava comentando. Né? Quando ele visualizou e falou do friburguense, a gente não pode esquecer isso, né? Começou na diretoria do Raul, mas de verdade a coisa concretizou num segundo projeto. Né? Ele paralisou num segundo projeto que vieram me procurar. E aí, com todas as garantias para o futebol do friburguense, né? Porque às vezes é o CT do friburguense. Nós não somos donos de nada, de terreno, de nada. Isso é uma parceria, somos lá, vamos estar usando, em troca de uma série de coisas, até 2002, podendo ser renovado por muito mais tempo. E para o pessoal de casa ter uma ideia de como é esse espaço na Aldeia da Criança, a gente tem aí algumas imagens para a galera conferir. É um lugar realmente muito bonito. Aí é um espaço onde podem ser construídos novos campos, né? Uma ideiazinha do chalé, onde os jogadores estão hospedados, no caso. Isso, são 7 casas disso aí. Isso aí é o primeiro campo, né? É o gramado. Agora ele esse tá com tamanho oficial. Tal, né? Isso, agora com trave, com todo marcado. Isso aí é um laguinho, trás, isso, né? Isso. Tem um laguinho muito bonitinho. É um espaço enorme, né, Siqueira? Isso, como eu te falei, ali são 7, esse é o lago, né, que é atrás desse campo que está construído, né, todo cercado. Ali é uma área que já está limpa também, que vai ser usada para espaço para treinamento técnico, aí também. Lá no fundo, lá você está vendo as casinhas, olha lá o ginásio, né, o maior ali, o ginásio. E aquelas, são 7 casas, né, com esse perfil. É um pouco da limpeza que foi feita no campo, né, para adaptá-lo ao futebol profissional. Ali tem uma capelinha, tem projetos, né, tudo que você vê. Isso aí é o ginásio, que é um ginásio muito legal, um espaço joia, um espaço muito, muito bom. E, assim, o que mais me surpreendeu, porque né, tá para ser inaugurada uma torre lá de celular, né? De telefonia. E a gente tem aquele sinal um pouquinho da internet e hoje não tem jeito. Você vai falar com um adolescente, né? Tudo é rede social. Então, eu falei assim, caramba, os caras vão estranhar, porque não vai ter o acesso toda hora. E realmente é o problema que a gente teria de adaptação e o que me deixou mais feliz. Eu acho que há muito tempo a gente não fazia uma temporada que assim todo mundo ficasse tão entusiasmado. Porque você sai da casa, você está dentro do campo, né? Saiu do treino, tomou banho, já está descansando, não tem que pegar ônibus, não tem que fazer nada. Então, esse é um processo que com certeza vai ajudar muito. Sem dúvida. Siqueira, quantos jogadores, mais ou menos, o friburguense tem no elenco, que estão participando da pré-temporada? Nós fomos com 29 jogadores, né? Hoje chegou o Gleison, né? O Gleison é um jogador, até novidade, chegou hoje à tarde. O Gleison estava na Grécia e é um jogador que o Rezende... O Gleison Meia? O Gleison Meia, isso. Olha, o Gleison fez uma Série D pelo friburguense e retocável. Verdade. Bom jogador. Muito bom jogador e ele foi, assim, muito fiel, né? Aquilo que a gente trabalhou aqui antes dele ir para a Grécia. Ele, Siqueira, eu tenho uma proposta assim do Rezende, mas estou voltando para a Grécia em julho. Minha ideia no Brasil é jogar no friburguense. Quero conversar com você. A questão salarial não vou
falar só porque eles deram isso, que eu quero jogar no Friburguense, aí depende de você, vem para Friburgo. Bacana, um grande jogador, né? E aí chegou hoje, então, 29 com o Gleice, né, 30 jogadores, é lógico. Tem uma galera que tem idade para disputar também o Sub-20 desse grupo, por isso um grupo com 30. Desses 30 nós temos 4 goleiros. Provavelmente ainda com a chegada do Lucas mais João Pedro, a gente deve trabalhar ali com 28 jogadores, sendo que desses aí, 8 jogadores têm idade, não só para estar dentro do profissional, mas para trabalhar dentro do Sub-20. Beleza, então com o Gleison são 6 reforços? 6 reforços. Então, o Bernardo Ribeiro, o Jefinho, o Ronaldo, lateral direito, né, o Gleice, você falou, o quarto. O Emerson Carioca. Que veio do Vasco. E o Caio é um garoto da base que jogou no Flamengo, no Cruzeiro, né, também tem idade ainda para o Sub-20 que está junto da gente. Muito legal. Depois do intervalo a gente continua aqui esse bate-papo, vamos saber como foram os amistosos do Friburguense até o momento, se tem mais algum programado e também os detalhes desse jogo de estreia Friburguense e Macaé no dia 30, no Eduardo Guinle. Não saia daí. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. A Unimed quer lhe dar um toque que pode salvar sua vida. 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata. Destes, 1 em cada 36 perderá sua vida para essa doença, que pode ser evitada. O diagnóstico precoce, uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, atividade física e o controle do peso aumentam muito as suas chances de ter uma vida saudável. Se você tem mais de 50 anos, procure seu médico e informe-se. Novembro Azul, uma campanha Unimed Nova Friburgo contra o câncer de próstata. O espetáculo vai começar e você acompanha pela TV Zoom a maior cobertura do Carnaval de Nova Friburgo. Nossos repórteres vão trazer o melhor da festa para você, mostrando os detalhes dessa alegria que toma conta das ruas. E que também invade a avenida com os desfiles das escolas de samba e blocos de enredo. Ao vivo, Carnaval é na TV Zoom. Esporte TV Zoom de volta, Siqueira, até o momento, 2 amistosos que o Friburguense fez, primeiro com o Itaboraí, 2-2, e nesse final de semana, último sábado, venceu o América por 1-0. Isso, dois amistosos distintos, assim, bem diferentes. E, assim, o Itaboraí a gente jogou, era uma carga que ali os jogadores, dentro do trabalho que vinha fazendo, jogou 45 minutos com a equipe considerada titular nesse momento, na cabeça do Gerson. É lógico que isso aí muda a todo momento, principalmente em time pequeno. E a gente fez ali, até os 22 minutos, um jogo muito bom. Fizemos 2-0, né, e tivemos chance de fazer mais. Depois teve uma confusãozinha normal que acontece nos amistosos, e aí a coisa diminuiu um pouquinho o ritmo e terminou 2-0 com o time titular. E aí depois a gente botou uma base tirando ali 3 jogadores já com idade de profissional, a gente botou uma base já do Sub-20, que era uma ideia. E aí o Itaboraí, né, que um time mais experiente, mais veterano, e assim, conseguiu empatar o jogo. E às vezes você fala, mas aí esses garotos então não estão preparados. Uma coisa é quando você troca 11. Se você pega um jogador e coloca, saiu o Jorge Luiz e você coloca um jogador desse da base, automaticamente o desenvolvimento desse garoto ele é diferente. Então, já tem uma estrutura por trás. Isso, ali, né? Sem dúvida, já tem uma estrutura. Então é assim que funciona. Você não vai pegar o Sub-20, realmente colocar contra o profissional, seja do Itaboraí, que é uma grande equipe, vem para brigar aí para subir também para a primeira divisão, com grandes investimentos. E o América agora, no final de semana, a gente ia participar de um torneio, mas justamente por causa de problemas relacionados a Suminas, de repente um torneio nesse momento, eu não vi assim muito um momento ideal para isso acontecer. E o risco de contusão, 2 jogos seguidos, um sexta, um sábado, a gente priorizou fazer com o América. E aí sim, aí o Gerson já deixou esse time, além dos 45 minutos do primeiro tempo, mais 25
né, do segundo, ou seja, com um tempo maior. E agora um terceiro amistoso, que a gente vai fazer já praticamente jogando esse tempo todo no sábado contra a Cabo Friense. Né, nós tínhamos aí marcado aqui contra o Nacional de Muriaé da segunda divisão, mas como a gente não disputou esse torneio, eles cancelaram Havia um acordo, né? O Friburguense lá... E lá fazia... na verdade não tinha um torneio, era um jogo lá e outro aqui. E aí criaram o torneio e aí a gente deixou lá para o Macaé e o Volta Redonda, a gente priorizou não ir. Mas foi muito bom contra o América. O primeiro tempo a gente... Assim, foi um primeiro tempo também de 0-0, mas a gente com uma posse de bola muito grande, eu acho que a gente não agrediu tanto, depois o Gerson deu aquela sacudida natural no intervalo, peraí, a gente veio para entrar no ritmo do cara e a gente não está fazendo o nosso jogo, e aí foi muito rápido, né? Teve a entrada do Bernardo e do Bidu, e o Bernardo logo no primeiro minuto fez 1-0 e a gente teve chance mesmo, criou várias oportunidades, teve chance, e foi muito superior ao América, principalmente no segundo tempo. Foi bem o Bernardo Siqueira nesses amistosos, que é um reforço que gera uma expectativa por ser de Nova Friburgo, né? É verdade. Ele nunca teve a oportunidade praticamente de jogar num profissional dentro do país, né? Não é dentro da cidade. E está com uma vontade muito grande, muito entusiasmado, né? E que bom que ele já começou com o pé direito aí, fazendo um gol. Eu estou vendo ele muito feliz. E essa é a diferença que tem para se jogar futebol, é quando você encontra isso, né? O prazer de fazer aquilo que você gosta, e ele está desse jeito. Eu estou vendo assim, feliz demais pela sua oportunidade de estar jogando em casa, e foi muito bem. Siqueira, na última sexta-feira teve um arbitral na federação, de repente o último para definir detalhes do Campeonato Carioca, e um dos que me chamou a atenção é a questão do preço dos ingressos, né? Se eu não me engano, não tem mais valor mínimo e nem máximo. Vai ser um acordo entre os clubes, onde o mandante tem a prioridade de escolher, não é isso? É verdade, né? Um preço livre. Né? E aí, por que isso? A gente tem sofrido muito com as questões de Ministério Público. Sim. Você cria ideias de diminuir o preço e às vezes, né, fazer a meia entrada, aí parece que eles entendem que você tem que ter meia da meia. Mas assim, de verdade, um exemplo, o Friburguense, ele vai trabalhar, ninguém nesse momento vai aumentar o preço de ingresso. O Friburguense então mantém os preços dos últimos anos? Dos últimos anos, não tem aumento, a meia entrada 10, 20, para o não sócio, 10 para o sócio, e praticamente na descoberta, né, ali se trabalha com a promoção de meia entrada, hora com quilo de alimento, hora com outras ações. Então, não tem mudança, né? É um preço que já vem desde, como você falou, acho que desde 2009. Desde 2009. E Siqueira, o estádio Eduardo Guim, logicamente, vai receber Friburguense e Macaé, vai receber outros jogos também do Campeonato Carioca, tudo ok com ele, né? Então, a gente está dependendo, até o dia 22 eu tenho que entregar todos os laudos, né? Algumas coisinhas mudaram bastante, principalmente no que diz da vigilância sanitária, mas eu estou vendo um interesse de ajuda muito grande por parte da Vigilância de Nova Friburgo, porque hoje você não tem ideia o que é um questionário que era apenas tipo um atestado para... Hoje é um questionário aí de muitas páginas, né? É lógico que isso tudo requer a segurança para o torcedor, uma série de coisas, mas também mostrando que é um processo de elitização. O clube que não conseguia chegar perto de arena, chegar perto do que foi construído aí, está fadado, né, com o passar do tempo, a não conseguir um determinado laudo desse. Então, falta ainda alguma coisa do bombeiro, mas nada que vai ultrapassar o dia 22. A gente estreia, se Deus quiser, aqui contra o Macaé. Siqueira, o pessoal já pegou a tabela em casa, já deu uma olhada e viu que o Friburguense tem um mando de campo contra o Fluminense. Principalmente a torcida tricolor está curiosa para saber. Só que a mesma tabela traz essa partida como sendo a da TV aberta, talvez, né? E até por isso tem Eduardo Guinle / Cidadania. É isso mesmo, Siqueira? Se for o jogo da TV aberta, não tem possibilidade de ser aqui? Então, Anderson, olha só, com certeza, se não fosse pela questão das Olimpíadas, eu já te diria que não seria aqui. Né? Eu sei que aí na rua, o Friburguense levou isso, ganhou aqui. Não, é determinado. TV aberta, Rede Globo, leva para outros estádios. Só que esse ano é um ano atípico, ou seja, com Olimpíadas, sem Maracanã, sem Engenhão, a Globo está vindo essa semana para vistoriar o estádio e existe a possibilidade, pela primeira vez, da Globo voltar a Nova Friburgo, de fazer esse jogo contra o Fluminense. Olha, seria muito legal.
Bom, tinha muito mais assuntos para a gente tratar, né, Siqueira? Mas o tempo rápido, aqui né? é curto, passa rápido, o programa bom é assim mesmo. Obrigado pela presença. E a gente vai combinar mais vezes para tratar de Primeira Liga, muitos outros assuntos aí relacionados ao friburguense e também ao futebol brasileiro. E a gente tem um novo encontro na próxima semana, o Sport TV Zone, vindo com tudo em 2016. Até lá. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse